espiritual. E todos precisam, volto a dizer, desde o pequenininho, pré-escolar, maternal, até os adultos, eles precisam de uma referência positiva. Olhando para Jesus, rapidamente aqui nós podemos ver os ensinos de Jesus. Apenas usando aqui essa palavra aqui, os eu sou de Cristo, veja, o que ele afirmou certa vez? Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Primeira letra e a última do alfabeto grego. Hoje nós usamos algumas letras do alfabeto relacionadas com os nomes aqui e também relacionados com versículos da palavra de Deus. Ele também falou, eu sou a raiz e a geração de Davi. Há uma profundidade nisso, não é? Porque como alguém pode estar numa árvore genealógica, estando no topo e no fim, na raiz e em cima? Mas Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então ele afirmou, eu sou a raiz e a geração de Davi. Também ele afirmou, eu sou a brilhante estrela da manhã. E é interessante que quando algumas vezes, pela manhã, nós podemos observar ainda sinal de uma estrela brilhante no céu. E Jesus ali, ele pode transmitir algumas coisas, dentre elas, que mesmo quando tudo for embora, as outras estrelas, eu vou estar ali. Como diz a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele também afirmou, eu sou o pão da vida. Então ele quem sacia a nossa fome espiritual. E Jesus também falou que ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas. E falar em criatividade é falar nisso. O Senhor ilumine a minha mente. Então ele que é a luz do mundo, que nos mostrou o verdadeiro caminho, é quem nos dá sabedoria mediante o seu Espírito também. Ele afirmou também que ele é a porta e o bom pastor. É interessante que nesse aspecto, quando um pastor está cuidando das suas ovelhas, se ele é o dono das ovelhas, ele tem o maior zelo por elas, né? Interessante observar a vida de Davi. Enfrentou um leão, enfrentou um urso, para defender o quê? Uma ovelha. Você teria essa disposição de fazer isso? Ou melhor, essa coragem? Hoje nós fugimos até de um cachorro, né? Que dirá de um leão e de um urso. Agora, Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então há muitos ensinos colocados nessas palavras de Jesus. E ele afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, uma prova completa de que a obra de Cristo efetuada na cruz do Calvário foi aceita por Deus Pai, é que aquela cruz está vazia e aquele túmulo também está vazio, amém? Então isso é algo muito importante. E também ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então pensar no criativo é importante. Mas quando nós pensamos no criativo, no lado criativo do nosso ensino, temos que pensar que essa nossa criatividade tem que ajudar o nosso aluno na compreensão da verdade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou melhor, de todos esses eu sou de Cristo. E a criatividade, ela é muito importante, né? Jesus ele afirmou também, eu sou a videira, né? E vós os ramos. E é necessário estar nele para que possamos dar frutos. E pensar nisso, nós caímos agora numa pergunta. Recursos à nossa disposição. Olhando para o Mestre, já vimos que o próprio mundo à nossa volta nos traz recurso. Mas qual é o primeiro recurso que você, professor, tem para poder ter um ensino criativo? Talvez você vai se surpreender agora, né? Ali já tem uma figura de um espelho. Significa que alguém está se olhando naquele espelho. E esse alguém é o professor. Primeiro recurso para ser criativo é o próprio professor. Lembram-se daquele senhor? A sala está ali vazia, encha de aluno. O que ele fez? Foi em busca do aluno. Não foi fácil. O primeiro convite que ele fez
aquele aluno falou, não quero. Mas aí ele, de maneira criativa, ele se envolve em uma brincadeira e no resultado ele consegue ter 13 alunos na sala de aula. Então, nunca esqueça disso. O primeiro recurso é você mesmo. E de que maneira você, como professor, tem recursos à sua disposição? Em primeiro lugar, se você não tem problema, se você não é mudo, surdo-mudo, você tem a sua voz. E nós percebemos que até a entonação de voz pode nos ajudar na criatividade. É diferente você contar uma lição bíblica e de repente estar narrando a história de Nicodemos, que foi encontrar com Jesus à noite. E narrar de maneira desanimada. Jesus à noite estava caminhando e de repente um homem foi ao encontro de Jesus. Que introdução é essa, né? Se eu perdi na introdução, eu perdi em todo o resto. Agora, quando há uma ênfase ou uma entonação mais adequada, talvez uma melhor situação nesse caso de Nicodemos seria o quê? A expectativa, a surpresa. Não seria melhor iniciar assim? Quem é esse que está andando sozinho à noite, no escuro? Ah, já sei, o nome dele é Nicodemos, mas ele está indo na direção de Jesus. Cria uma situação de expectativa. O que vai acontecer? Então a nossa voz é um recurso que nós precisamos trabalhar bem, cuidando dela, zelando por ela. Aqueles que são formados em direito, estudam direito, zelam por sua voz. E nós, pastores, professores, temos que zelar pela nossa voz também. Cuidar, ter o cuidado. Aqueles que cantam também cuidam da sua voz. Será que você cuida da sua voz? Talvez praticar um pouquinho antes, a sua aula, isso vai te ajudar nesse aspecto. Outra coisa, os gestos, Treinar os gestos que eu vou apresentar diante da minha fala, da minha lição, isso vai ajudar muito. Porque muitas vezes a minha mão pode ser movimentada demais. Ou ela pode transmitir o contrário daquilo que a minha voz e o meu ensino quer transmitir. Então, além da voz, nós temos os nossos gestos. E, é claro, o nosso conhecimento. Hoje, no mundo da tecnologia, muita coisa está a nosso dispor, à nossa disposição. Se nós soubermos selecionar bem, nós vamos poder ter grande êxito na nossa criatividade. Então, em primeiro lugar, qual é o primeiro recurso que você tem? Qual é? Você mesmo, nós. O primeiro recurso é o professor. E em segundo lugar, aí sim, nós vamos pensar nos recursos audiovisuais. Hoje, chegamos ao ponto do data show, Mas, falava-se o quadro negro, Hoje tem o quadro branco. Flanelógrafo. Todos ouviram falar no flanelógrafo? É uma flanela e você cola figuras, e muitos pensam que isso é coisa apenas para departamento infantil. E não é. Se você conseguir imprimir figuras e colocar ali, olha, isso vai te ajudar. Talvez um dia que você preparar a sua lição para o data show e faltar energia. Sem gerador, o que você vai fazer? E por outro lado, o fato de você colocar figuras ali no flanelógrafo, isso aí ajuda muito. E sabe de uma coisa? Há um ministério em ensino religioso nas escolas públicas que já completou mais de 40 anos. E o primeiro missionário, reverendo Vacílios, a ir para a escola pública, sabe como que ele iniciou o ministério? O diretor de uma escola falou, olha, aquela sala vai ser a sua. Quando um aluno cometer uma indisciplina, ele vai para a sua sala. E ele foi para a sala. Demorou um pouquinho, chegou o primeiro aluno, indisciplinado. O que ele fez? Contou a lição no flanelógrafo. Sabe qual foi o resultado? Assim que aquele aluno voltou para a sala de aula, aquele aluno falou, olha, você precisa ver que bacana. Aquele professor, ele faz umas mágicas lá, ele cola umas figuras e ela fica grudada. Resultado, todo mundo queria bagunçar para ir para aquela sala. Então hoje, em São Paulo,
algumas escolas que têm a porta aberta, as portas abertas, escolas estaduais, municipais, aonde algum professor vai lá para levar o ensino religioso, mas de maneira criativa. E por que é tão importante também nós termos os recursos? Observe só o que diz aqui: aprendemos através do paladar, 1% através do paladar. Então hoje vocês almoçaram, retiveram 1% de alguma coisa aí. 15% através do tato, 35% através do olfato, 11% através da audição, 83% através da visão. Agora observe o lado direito ali: retemos 10% através do que lemos. Então, se você leu algo, preparou a sua lição, você vai reter 10%. Por isso que é importante ler, ler e reler. É importante não ler apenas a revista do professor, mas ler diretamente da palavra de Deus. Retemos 20% através do que escutamos. Se as palestras da manhã fossem só audíveis, você só teria retido 20%. 30% através daquilo que nós vemos. 50% do que vemos e escutamos. 70% do que vemos e discutimos. E 90% do que ouvimos e realizamos. Então, no início tivemos aqui uma dinâmica. Nós pudemos fazer algo, fizeram juntos. Então, a possibilidade de reter é maior. Então, nós podemos pensar na nossa aula dessa maneira também. Que dia, que hora se encaixa uma dinâmica que possa proporcionar o quê? O ensino efetivo da palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o visual é algo marcante na Bíblia, não é? Basta olhar para Gênesis, lembrar lá do arco que Deus coloca no céu para lembrar que não iria mais destruir a terra através do dilúvio. Hoje o cristão que é conhecedor da palavra de Deus sabe a realidade do arco. Quando tem chuva e aparece um arco no céu, nós podemos transmitir o ensino efetivo da palavra de Deus. Mas o que o mundo está fazendo? O arco-íris vira agora um símbolo dos homossexuais. E tantas outras coisas, né? Coloca-se arco-íris. E vai se perdendo, mas por quê? Os filhos das trevas, muitas vezes, são mais hábeis que os filhos da luz. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver que nós precisamos urgentemente ser criativo no ensino e transmitir a palavra de Deus de maneira adequada. Os recursos visuais ajudam. Em primeiro lugar, podemos colocar na memorização das Escrituras. Uma coisa é você falar: vamos repetir um versículo. E há professores que têm um trauma, né? Chegou na hora da memorização, fazem o seguinte: vamos falar uma vez, 2 vezes juntos, pronto, parou. Falta criatividade, né? Por que você não brinca? Leva um visual bonito. Mostra em primeiro lugar que aquele versículo está na Bíblia e que aquele versículo é a palavra de Deus. Para depois mostrar um visual e faz uma brincadeira. Por exemplo, se fosse aquele versículo: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Você pode usar a sua mão. Estamos no mundo do pendrive, né? Mas lembrar a época do CD, né? E o CD ele roda, e a maneira como você roda a sua mão estão no ritmo. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Se você vai intercalando com brincadeiras, com certeza o aluno vai prestar atenção e vai conseguir repetir pelo menos 13 vezes. Repetir 2, 3 vezes não é suficiente. É preciso pelo menos 13 vezes. Então você tem que ser criativo nisso. E hoje existem alguns livros que nos ajudam nisso. A editora Shed Kids tem alguns materiais que nos ajudam nessa situação da memorização. Recurso visual ajuda também no ensino da doutrina, da palavra de Deus.
A APEC, Aliança Pró-Evangelização, ela tem um livro que o título é Como Ensinar Doutrina para Crianças. E tem um material também, com visual, para ensinar doutrina para as crianças. Um deles foca nos atributos de Deus. Agora, eu cito muito aqui a situação da criança, porque ninguém mais do que a criança precisa muito dessa questão do visual. E se nós pegarmos um professor de adulto e colocarmos um domingo na sala das crianças, ele vai ter grande dificuldade ali. Agora, se você pegar um professor que trabalha bem com os pequenos e colocar para trabalhar com os adultos, você vai perceber que ele vai se sair muito bem ali. Porque o preparo é maior, o preparo do recurso visual, a necessidade que há. Então, eles conseguem transmitir essa mensagem com mais excelência. O recurso também nos ajuda no ensino dos cânticos, nos ensinos de missões. Temos missionários aqui, estamos vendo. E como isso ajuda, né? O visual do campo missionário. Eu tenho observado aqui até as apresentações do campo missionário, as fotos, as figuras, aquilo que também o missionário Lourenço usou também no Data Show. Então são coisas que parece que nos fazem entender melhor a necessidade que há lá. E também o recurso visual nos ajuda nas atividades. Exemplo, nós tivemos aqui no início desse trabalho aqui, desse workshop. E é claro, focando em Jesus e focando no nosso ministério e no propósito principal, o recurso visual nos ajuda no ensino da Palavra de Deus. Isso aqui vem em primeiro lugar, em qualquer situação e em qualquer ocasião. Uma frase de Sandoret. Sandoret, ele é um missionário, ele atuou no evangelismo infantil da Irlanda. Hoje ele se dedica mais a escrever livros para obreiros, para professores. E ele cita isso em um dos seus livros, esta frase: os recursos visuais não são um fim em si mesmo, eles são um meio para um fim. Deu para captar? Então, aquilo que eu falei a princípio. Alguns anos atrás eu participei de um treinamento, e era um treinamento evangelístico, através do livro 100 Palavras, as cores. Então nós tínhamos que apresentar e éramos avaliados. E um dos alunos, ele não levou apenas o livro colorido, ele quis levar um avental. E nesse avental tinha que ir colando no velcro o coração com cada cor. Só que qual o problema? Muito recurso, principalmente para uma hora de ser o quê? Avaliado. Então ele virava a página e esquecia de colar o coração de tal cor. Aí quando ele já estava na terceira cor, ele já vinha na segunda e colava a segunda e a terceira. Se atrapalhou todo, né? Então, na verdade, porque ele se preocupou com o recurso. Na verdade, na mente dele, o recurso era um fim em si mesmo. E não é essa a ideia. A ideia correta é que eles são um meio para um fim. Que fim é esse? Conduzir o meu aluno ao crescimento na graça e no conhecimento do nosso Deus. É santificá-los na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Mais uma frase de Sandoret: os recursos visuais jamais transformará uma aula ruim em boa. Guarde bem isso. Jamais o recurso visual vai transformar uma aula ruim em boa, mas sempre tornará uma aula boa em uma aula ainda melhor. Por quê? Se você se preparou, você orou, colocou sua vida diante de Deus, orou durante a semana: Senhor, ilumine a minha mente, eu não sei o problema que o meu aluno vai carregar para aquela aula de domingo. Ao longo da semana, tudo aquilo que acontecer, olha, aquilo vai servir de ilustração para a tua aula. Anos atrás eu ouvi uma mensagem de um pregador, e era início do ano, na igreja dele. E ele usou uma experiência da vida dele na introdução. Ele contou que quando ele era criança, ele tinha uma grande ansiedade, andar de ônibus sozinho. E quando ele chegou na idade que os pais autorizaram ele a andar de ônibus sozinho,
ele saiu andando como que nas nuvens. Falou, hoje eu vou andar de ônibus sozinho. E ele saiu andando e pensando naquilo, como é que vai ser essa experiência. Parou no ponto, ficou esperando e sonhando. De repente vem o ônibus e ele dá sinal. O motorista para. O motorista abriu a porta, olhou para ele e ele, tão emocionado, ficou parado. O motorista olhou para ele e perguntou, ei, você sabe para onde você vai? E ele falou, não. O motorista, se você não sabe para onde você vai, eu sei. Fechou a porta e foi embora. Por que esse pastor usou essa ilustração? Em seguida ele falou, estamos iniciando mais um ano, novos desafios, e nós temos alvos para a nossa igreja. Então a partir de agora, vocês vão conhecer o alvo da nossa igreja. A ilustração ajudou a guardar e reter o que viria a seguir? Certamente que sim. Então nós precisamos planejar, por isso que o recurso nunca vai tornar uma aula ruim melhor, a menos que a minha aula foi bem preparada, a minha aula é boa, aí o recurso vai vir para o quê? Para somar. Então nós precisamos observar isso. Então o valor do recurso visual, eles asseguram a atenção. E por falar nisso, por exemplo, para dar um destaque sobre o fato de que o recurso visual, eles nos asseguram a atenção, veja o que está escrito lá em Mateus. Vejam comigo, Mateus capítulo 27. Ainda que seja uma história conhecida dos irmãos, dê uma olhada em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 59. Amém? Misericórdia. Muito bem, Mateus capítulo 27. O que nos diz aqui? Mateus 27, versículo 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Vou ler até o 66. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entendes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, e selando a pedra. Então a história que nós conhecemos, da palavra de Deus. A morte de Jesus, sepultamento e ressurreição. José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus para colocar e prepará-lo e colocar no sepulcro. Narrar a história é uma coisa. O que nós podemos fazer? Digamos que essa moeda aqui represente o corpo de Jesus, narrando essa história. Então José de Arimateia, um homem rico, ele pediu o corpo de Jesus para prepará-lo para a sepultura. E o que ele fez com o corpo de Jesus? De acordo com as Escrituras, colocou em um lençol. Vamos envolver o corpo de Jesus em um lençol. Depois levou esse corpo também para o túmulo. Ele tinha um túmulo. O que foi feito a seguir? A outra palavra-chave, uma pedra, não é isso? Foi colocada uma pedra na entrada do sepulcro.
E por fim, também havia um selo, porque o que diz o selo? Ninguém poderia romper aquele selo. Corpo de Jesus guardado em segurança. Mas perceberam na narrativa? Os fariseus, os saduceus falaram: olha, esses discípulos podem roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí, qual é a autorização que eles têm? Colocar o quê? Guardas à porta. Aqui eu fiz uma ilustração da narrativa da história. Mas a história parou aqui? Não, porque há algo mais importante, principalmente para nós cristãos. Aconteceu um grande terremoto, não é? Deus enviou seus anjos, e diante desse grande terremoto, os guardas ficaram como que mortos, né? Vamos tirar o guarda aqui de lado. Ficaram como que desmaiados, como que mortos. E se houve o terremoto, o selo foi rompido. E se o selo foi rompido, é sinal que a pedra foi removida.